muito bem-vindas, muito bem-vindos ao podcast Cafezinho com Luciana Seabra. Aqui a gente está no segundo episódio e a ideia é trazer para você esses cafés que eu sempre falo que eu tomo com o mercado financeiro, abrir aqui para você também participar com a gente, né? Para você ver que são seres humanos que estão cuidando do nosso dinheiro ali na ponta, tá? E nessa primeira temporada do Cafezinho a gente tem um tema que é até inspirado num livro americano, que é o melhor e o pior investimento de grandes investidores. Mas é claro que a gente também vai falar um pouquinho do momento de mercado, que eu sei que vocês gostam. Bom, a gente traz aqui gestores renomados de milhões, bilhões de reais, pessoas que estão ali acertando, errando e que no fim das contas têm um bom resultado de longo prazo. A gente só chama aqui gestor recomendado, aprovado na nossa análise, então fique em paz que só vem gente fina aqui nesse podcast. E hoje, falando em gente fina, a gente tem a honra de receber aqui no cafezinho o João Luiz Braga, o João que gere R$1 bilhão em ações na Encor, um pouquinho de dinheiro, que foi fundada por ele em 2020. João, bom dia. Que honra ter sido o segundo convidado, ainda mais depois do primeiro que eu sou fã número 1 somos, né? Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Imagina. E também, né, tem até uma conexão, né? Antes de fundar a Encor, o João já fez bastante coisa, tá? Ele tem essa cara de jovem, mas é porque, na verdade, a esposa dele é uma dermatologista muito boa, muito conceituada, na Faria Lima. Ele foi analista na GP Investimentos. Em 2005, bem novinho, entrou lá na Credit Suisse Hedging Griff, daí a coincidência, né, do nosso primeiro convidado aqui, trabalhou como analista de ações no Fundo Verde e chegou a ser gestor também com Luiz Stuberger, do qual virou sócio com 26 aninhos, né, uma criança. Agradeço ao Luiz Stuberger. Né? Mas muito pela competência deles, né? E acumulou a função de gestor dos fundos de renda variável da casa, depois foi gestor dos fundos de renda variável da XP Asset, que inclusive tinha um fundo lá que era recomendado meu também, e de onde saiu para fundar, então, a Encor. E já foi conselheiro de administração aí de várias empresas, Via Varejo, conselheiro fiscal da Guararapes, Paraná Banco, e é engenheiro eletricista formado pela Escola Politécnica da USP. Então temos um nerd na mesa. Eu sou nerd, assumido. Assumido, né? Várias histórias interessantes a gente pode conversar aí. O João ele começou a mexer em computador com 5 anos, foi selecionado aos 13 para testar a internet no Brasil, né, João? Uma história longa de nerdizice aí, né, pra gente conversar um pouquinho sobre bolsa, né? Lu, você me conhece muito bem. Tenho várias histórias, posso ir puxando. A gente é amigo há um bom tempo. Há um bom tempo. Essa é uma das honras de estar aqui. Eu lembro que eu já te conheci, já te lia desde a época do Valor, tudo aquilo ali. E quando vocês fizeram aquele prêmio, né? Lembro do Valor Invest? Sim. A primeira vez que eu ganhei esse prêmio 4 vezes, 2 na Grifo e 2 na XP. E eu lembro que a primeira da Grifo foi você que me entregou esse prêmio. Isso faz muito tempo, eu não vou falar. Eu era uma criança, bebê. Éramos bebês e aqui estamos. E é muito legal acompanhar essa carreira também, essa decisão sua de montar um negócio ali à parte, né, próprio, com a sua própria marca. Tem esse caminho parecido, a gente também foi conversando sobre isso ao longo do caminho, né? E até antes de entrar aqui, a gente estava falando sobre como ir fazendo tudo certinho, vai fazendo o negócio crescer, né? O João tem uma das poucas gestoras que captaram no ano passado, né? Mesmo num mercado muito difícil de bolsa, investidor estrangeiro colocando dinheiro no fundo. Então, eu gosto de acompanhar essas histórias porque também dá para ver que dá para investir em ações, ter bons resultados no Brasil e tal. Mas, enfim, vou começar aqui com o nosso primeiro objetivo, que é você contar uma história de sucesso que você teve com investimento em ações. Você já tem aí mais de 20 anos, né, analisando e investindo em ações. Sei que é difícil identificar, né, alguma, mas a gente queria... Eu gosto muito de ver gestor contando histórias. Legal. Que eu acho que isso também dá para as pessoas verem como funciona na prática o investimento em ações. Então, eu queria começar por um grande acerto seu, um grande investimento. Boa, vamos lá, Lu. Curioso que eu realmente... Na minha história, eu vou contar, tá? Mas na minha história... Quando eu me formei e fui trabalhar na GP, que era o meu primeiro emprego no mercado, eu não fazia bolsa, né? Eu fazia renda fixa. Na época que eu juro era 25, tudo aquilo. A bolsa era muito pequena, tinha pouco ativo e tudo isso. E quando eu fui trabalhar com o Stuberger final de 2004, naquele início daquele boom dos IPOs, demografia chinesa, ou saudade, né? 3 anos sem IPOs. Um monte de empresa abrindo capital na bolsa. Exatamente. E ou seja, muitas oportunidades, né, para a gente investir. Eu realmente virei um cara que sou totalmente apaixonado por equity, né, por bolsa, por ativos. E não só, obviamente, no que eu faço, né, nas listadas, tudo isso, mas inclusive nas privadas, né? Talvez as minhas
talvez 2 grandes casos de sucesso que mudaram a minha vida, foi a Red em Grifo, que a gente vendeu para o Credit Suisse, e a XP, que a gente vendeu para o Itaú, depois a IPO na Nasdaq. Então eu realmente gosto muito desse conceito de investir em empresa. Indo para a Bolsa, eu acho que é difícil falar um grande acerto e tal, porque a gente sempre pensa muito na questão do portfólio, mas eu acho que tem umas histórias boas. Tem, por exemplo, a história de Redcar, que eu sempre gosto de lembrar. Essa história já está ficando velha, então não estou precisando ter histórias novas, mas a história de Redcar foi uma história muito legal, porque era aquele boom dos IPOs e saindo sempre múltiplos muito altos. Tinha a Redcar e a VisaNet, que depois virou a Cielo. Todas elas eu analisava desde os IPOs, desde os respectivos IPOs. A Redcar veio primeiro. E ela saiu num múltiplo extremamente alto, porque naquela época não é que não existia competição, não é que era um duopólio entre a Visa e a VisaNet, que processava cartõezinhos da Visa, e a Redcar, que processava cartõezinhos da Mastercard. Não é que era um duopólio, eram 2 monopólios. Se você tinha um cartão Master, só podia passar naquela maquininha. Se você tinha um cartão Visa, só podia passar naquela maquininha. Não existia competição de preço. E a divisão de receita entre o adquirente, que é a maquininha, o banco, a bandeira, ela era muito para o adquirente por várias questões. Enfim, eu olhava para aquilo e falava assim, isso aqui tá esquisito. Ainda tinha, mas era uma tese bem secular de penetração de cartão de crédito, era bonito. Ainda mais, todo monopólio é bonito, né? Mas enfim... para quem investe, não para quem é cliente. Exatamente. Investir em monopólio é maravilhoso. Ser o cliente do monopólio, nem tanto. E aí, a gente teve o IPO, a gente entrou grande no IPO, numa posição totalmente cínica de achar que os IPOs sobem no começo, não deu outra, no primeiro dia 10% de alta, vendemos e viramos short. E aí a gente aí é posição vendida para ganhar com a queda, traduzindo. Exatamente, e aí a gente ficou bem short. Eu não lembro exatamente os números, assim, e também tem dividendo, mas assim, só para ter uma noção da minha fraca lembrança da época, o IPO da Tecida 32, subiu uns 10%, foi lá para 35, 36, a gente ficou short, e a gente carregou esse short por muito tempo. E ela ficou lá bem parada ali, quando o Banco Central, que era uma turma boa que estava lá dentro, que era o Marciano, o Dazo, eu lembro das pessoas que eu ia lá ter reunião, eram pessoas muito boas. O Marciano foi o cara que fez o SPB, o Sistema de Pagamentos Brasileiro, lá atrás, que virou TED, Docker, coisas online, que nos Estados Unidos até hoje é bem pior, né? Eu diria que é o pai do Pix, vai. Tinha o Dazo Maranhão, e tinha mais outro cara que eu não lembro o nome, mas enfim. Eu ia muito para Brasília conversar com essa turma, entender a cabeça deles, lá no Banco Central, e é impressionante o nível de análise deles, eles são muito competentes. A turma do Banco Central é muito competente, né? E dava para ver que eles estavam muito incomodados com essa questão dos monopólios, com essa questão, assim, tinha uma gordura ali, e eles poderiam fazer regulando, né, atuando, limitando o preço, que são coisas mais agressivas, né? Eu como libertário eu acharia ruim. Mas eles resolveram de um jeito curioso. Eles começaram a soltar relatórios anuais, mostrando isso. Ou seja, falando, galera, isso aqui tá meio esquisito, né? Assim, vocês não querem melhorar vocês mesmos aí, né? Há uma autorregulação aí. Eu lembro quando saiu o primeiro, acho que foi em 2010, se não me engano. Foi um choque pro mercado. A ação começou a cair. Então estava no 35, a gente mega vendido, torcendo para a queda da ação. E a ação começou a cair, e a própria indústria começou a falar sobre isso, falou, não, a gente tem que fazer alguma coisa a respeito, beleza? O Banco Central mostrava o resultado deles, que estava lucrando demais? Mostrava como é que era completamente diferente do resto do mundo, mostrava o tamanho da gordura em percentual da água, do cafezinho, de tudo que você compra, mostrava várias coisas. Que é o tal do credenciamento, enfim, eu não quero ir muito técnico aqui, mas basicamente mostrava como era ineficiente e tornava o sistema caro e lucrativo para os bancos, os donos das adquirentes. E que se tivesse competição, só de abrir competição, já provavelmente os preços cairiam. E as próprias adquirentes resolveram se antecipar a qualquer movimento regulatório e falaram assim, tá bom, a gente vai competir, né? Na maquininha da Redcar vai passar todos os cartões e na maquininha da VisaNet vai passar todos os cartões. Ou seja, e tinha uma questão da Amex também, enfim. E abrir para outros virem. E se eu quisesse montar uma adquirente minha e passar cartões Mastercard e tal. E isso fez com que os preços
da fatia de adquirência caíssem, assim, em poucos semestres, em 30%. Então, imagina se você vende essa camisa e essa camisa cai de preço 30% em 2 trimestres. A ação despencou. E aí, entrou-se numa dinâmica de guerra de foice no escuro. Era queda de preço atrás de queda de preço. E a ação que estava 35, a gente estava vendido, foi caindo 30, 25, a gente estava ganhando um belo dinheiro vendido nisso. Lá para os R$22, a ação começou a negociar em múltiplos baratos. E eu comecei a falar, eu ainda acho que é ruim, ainda acho que é... Eu estava com o Stuberger na época, eu falava, Luiz, só que eu não acho mais que... Acho que talvez agora fica um pouco simétrico, né? Assim, pode cair ou pode subir, então... Porque o preço em comparação ao lucro da empresa, os resultados estava baixo. Tinha caído pago com 13 vezes lucro, que pra época era barato. Hoje parece caro pra caramba. Depois a gente fala sobre a bolsa hoje, mas na época parecia barato. Então a gente decidiu terminar a posição vendida. Falei, beleza, ganhamos dinheirão, né? 35 a 22. Uma bela queda. Isso com o mercado subindo, né? Naquela época o mercado tava super bem. E a gente zerou o short, a ação continuou caindo até uns 18. Nos 18... Eu nunca vou esquecer, eles decidiram demitir o CEO na Redcar, que foi o primeiro sinal de virada. Que, coitado, não era culpa do CEO, mas a gente precisava achar um bode expiatório ali, né? Tipo, vamos tirar esse cara, a briga acabou. E o Luiz perguntou, e aí, vale a pena comprar? Eu falei pra ele, olha, talvez, parece que sim, tá barato, se acabar a briga, tá barato pra este nível de preço novo, 30% para baixo, estável, tá bem barato, acho que pode valer a pena, porque você volta para trazer secular de crescimento de penetração de cartão de crédito, beleza, você pega alta. Mas vamos ter um primeiro sinal, né? Vamos esperar ver que a gente, de fato, acabou a guerra de foice no escuro, vendo quando saiu o resultado, alguma coisa assim, ele tá bom. Então, no R$18, quando demitiu o CEO, as primeiras pessoas tentaram antecipar aquilo ali, a ação subiu para uns 22, o mesmo 22 que tinha zerado o short, foi quando saiu o resultado. Na verdade, lá para 21, aí saiu o resultado, lá foi para 22, e o resultado realmente mostrou que a guerra de foice tinha acabado. Eu falei, Luiz, vamos comprar de volta. A gente comprou, montou uma posição relevante, e a ação foi subindo, 22, 23, saindo resultados, 23, 25, 28. Quando estava mais ou menos uns 29, o Itaú decide fechar o capital da Redcar, pagando 35. Nossa. A ação na hora corrigiu para 32, a gente era literalmente o maior holder brasileiro, a gente não comprou bem mais, porque tinha uma arbitragem aí, uns 10% para ganhar, até um pouco mais, porque tinha um dividendo, enfim, uma história, os gestores vão lembrar dessa história. E a gente era o maior local nisso, muito grande. Então a gente entrou no ativismo de analisar esse deal, se ele fazia sentido ou não, decidimos que fazia, a gente saiu ativamente ligando para outros investidores, tal. Aí teve uma questão de assembleias, foram bem complicadas, numa das assembleias, eu nunca vou esquecer, um abraço para o Schettini. Eu chego lá, meu celular não funciona. A galera botou o supressor de celular aqui na reunião. Foi com emoção, a história pra caramba. E aí deu que precisava de um outro laudo, a ação caiu mais 10%, a gente comprou mais. Enfim, acabou sendo voltou pra 28, ainda tendo a oferta nos 35. Eu lembro que a gente tinha mais de 1 bilhão de posição nessa época. Nessa empresa eu não dormia. Eu imagino. Quando saiu o laudo do Credit Suisse, falou, não, é 35 mesmo, e aí o Itaú recomprou. Então a história de Redcar para mim foi, a gente ganhou os 10% do IPO comprados, vendemos, ganhamos do 35 ao 22, ficamos fora do 22 ao 18, ficamos fora do 18 ao 22, compramos, agora apostando na alta, no 22 e vendemos a 35. Então a gente meio que pegou todos os movimentos. Então por isso que eu acho que talvez esse tenha sido o meu melhor. Mas eu até gostei muito dessa história porque ela é emblemática de algo que a gente gosta muito o fundo que a gente analisou, que a gente recomenda, que é o Incor Long Bias, que a gente gosta muito, e tem a ver com esse perfil também do fundo que você tinha na XP, que é uma das características legais da sua operação, porque tem gente que fala assim para mim, mas um momento ruim de bolsa não deveria ficar fora da bolsa, e é bom lembrar que gestores de ações também, e no caso do seu fundo vocês fazem isso, conseguem ganhar nas duas pontas, dá para ganhar na alta e na queda, né? Então, quando você fala o short, né? Então, você tá no long, no comprado, e no short, no vendido. Sim. E pegou todos os movimentos. Claro que não dá sempre para pegar certinho assim, mas... E outra coisa que eu gostei, que eu acho emblemático, é esse acompanhamento de... Como que você acompanha a empresa durante a história dela, né? Você vai ouvindo rumor, você não necessariamente cede ao rumor, que é uma arte, é um pouco de intuição, um pouco de análise, um pouco de ouvir a fofoca, o barulho do mercado. É separar o sinal do ruído, né? Que eu sempre falo, né? Tem um livro ótimo sobre isso.
do Nate Silver. Mas o fato é testar, né? Checar, né? Tipo, se você ouve... Cara, eu adoro fazer isso, né? Que é ir conversar com empresas não listadas, ir conversar com fornecedores, com clientes, tentar... É um conceito do Kahneman, que é o Viziati, né? What you see is all there is, que é tentar ver o máximo possível, né? Para tentar ter uma decisão melhor, e mesmo assim a gente erra pra caramba. Uma outra rapidinha de caso que pode ser considerado, que tem o lado que foi o melhor trade da minha vida e o lado que foi o pior trade da minha vida. Mas em financeiro, certamente foi o que eu mais ganhei dinheiro, foi a Via Varejo, que foi uma tese super, super, super controversa, né? Ninguém gostava, todo mundo odiava. E que foi basicamente no bull market, tudo subindo pra caramba, as empresas todas vendendo pra caramba, e a Via Varejo, que tinha uma marca maravilhosa, tudo lá embaixo, né? A Magalu valia, na época, depois ela valeu bem mais, tá? Mas na época ela valia uns 60 bi. A Via Varejo, Casas Bahia, valia 5. Sendo que ela faturava 50% a mais. Ela era a que mais faturava. E aí tem até um conceito, mas por que é tanta diferença, né? 7 anos antes disso, 2012, por ali, a Via Varejo faturava mais do que os 7 próximos competidores somados. Caramba! Era na nível. nossa infância era só Casas Bahia, na TV, na propaganda. Impressionante, era muito maior. E um monte de outras bem fragmentadas. Aí, ao longo desse tempo, até 2019, as outras foram crescendo, Casas Bahia cedendo share, chegou ali, ela sendo a primeira ainda, mas 50% maior que a segunda, que era a Magalu. Valia uns 5 bi, a outra valia 60, e precisava... Porque qual foi a minha tese ali, né? A minha tese é, varejo não é vender, é comprar. Né? Se você compra ainda mais o varejo tem uma margem muito baixa. Então a gente fazendo essa história do Viziati, a gente falou com um monte de fornecedor, então a gente descobriu que ali, naquela época, eles, por causa dessa diferença de faturamento, eles ainda conseguiam ter algo como 4% de vantagem no preço da compra. Só que no ano seguinte eles iam perder mais share ainda, no outro, mas já ia deixar de ser o primeiro, ou seja, aquela vantagem ia sumir. E a empresa ia embora. Né? Então era ali. E naquela época quem mandava na empresa eram os franceses do Casino. Tinha uma família de referência que era sócia, são os Klein, mas que não mandavam nada, com 26%, o Casino tinha 40%. Eu falei, pô, e era público que o Casino estava querendo sair dessa posição, ele inclusive estava vendendo no mercado. Eu conversei com o Klein, foi um cold call, né, que a gente fez para ele lá. Falei, se você me convencer que dá para fazer um turnaround, a posição do Casino vale 2 bi. Eu não tenho 2 bi, mas eu tenho 500 milhões de reais. Na época o fundo tinha 7 bi. Falei, eu faço um cheque de 500. Você, né? Eu queria você junto, né? Faz um cheque de 1 bi, sei lá. E os outros 500 milhões a gente acha fácil no mercado. E aí começou... Aí ele foi lá na XP, a gente conversou bastante. Teve vários papos. Não, beleza. Acho que dá pra fazer um turnaround lá assim. Que é tipo fazer uma virada na empresa. Exato, porque precisava. Porque a margem era baixa, tinha muita coisa a fazer. A transformação digital, que todos os outros estavam dando um baile, não precisa nem falar do Mercado Livre. Legal. E a gente apertou o botão. O seu Michel foi lá para a França, falou, tem uns loucos aí querendo me dar um cheque para comprar sua posição, você topa vender? O cara topo. E a gente comprou dele. Era para ser no 4,70, isso era final do primeiro semestre de 2019. No leilão, no 4,75. Começou a ter interferência, saiu a 4,90. Então a gente montou a posição lá, era mais ou menos uns 9% do fundo, que era mais ou menos 8% da empresa, a 4,90. E o pessoal foi muito competente nesse turnaround. Trocou toda a diretoria, gente muito boa. O Ellison Lemos, que era um cara que veio do Mercado Livre, fez a transformação digital, um cara ótimo, um abraço para ele, eu gosto muito dele. Quando o mercado viu aquilo, peraí, essa empresa vale 5 bi, a outra vale 60, será que tá certo isso aí? A ação foi de 4,90 para 20 em 2 trimestres. Caramba, foi muito rápido. Impressionante. Então esse foi talvez o maior acerto da vida em termos financeiros, porque era uma posição gigantesca que subiu muito, muito rápido. O fundo foi super bem na época. E a gente começou a vender nessa época. E aí entra talvez a parte do maior erro. Por que vocês saíram antes? Vamos lá. Eu tenho uma regra, e você sabe que eu sou fã de viéses comportamentais, de finanças comportamentais. Né? Quanto mais velho eu fico, mais eu tenho certeza que o que a gente faz é muito mais psicologia do que a parte técnica. Eu também. Imagina quando a gente tiver com 90 anos gravando um podcast, a gente fala, não, é só psicologia, pessoal. É zero financeiro. A parte não técnica. É à toa que um
um psicólogo ganhou um prêmio Nobel de Economia, né? Exatamente. E é tão novo isso, né? Mas enfim, a parte técnica do que a gente faz é tão fácil, né? Não é a parte difícil. É porque você é nerd, né? É difícil também, mas eu acho que o mais difícil... Acho que difícil é comprar quando ninguém quer. Acho que difícil é vender quando todo mundo quer. Isso é que é difícil. E é impressionante que isso é repetido, mas na hora que ninguém quer, todo mundo entra de novo, e acho que reflete um pouco o momento que a gente está, no pânico de não, é tudo ruim, vai explodir. Como estamos agora. Como estamos agora, vai ficar ruim para sempre. Gente, mas a gente não tinha estudado e aprendido que essa é a hora boa de comprar, mas é um ciclo e se repete sempre. Né? Então eu vou contar o caos de como o varejo foi o melhor e agora foi o pior, mas eu vou explicar uma coisa antes, que é mais uma historinha, que é a Qualicorp. A Qualicorp deu bastante dinheiro, né? Acompanhei bem Qualicorp. Deu bastante dinheiro pra gente lá na XP, era uma posição super controversa, que precisou de um ativismo nosso em um certo momento. Mas em 2018, mesmo com o mercado subindo, 2 fundos de grandes amigos meus deixou de existir. O fundo deixou de existir, 2 fundos deixaram de existir, desculpa. E os 2 pelo mesmo motivo, que foi a maior posição caiu 30% em um dia. O meu fundo, em 2018, a minha maior posição, que era a Qualicorp, também caiu 30% em um dia. E eu tô aqui para contar a história. Qual foi a diferença? Né? Por que eu sobrevivi? Porque eu sou muito, muito, muito preocupado com risco. E a minha posição de Qualicorp era a maior do fundo, mas era 10% do fundo. Eu odeio ter posição de mais de 10%. Nesses 2 amigos meus, a posição era de 20%. E aí, tomar menos 30 com uma posição de 20 machuca bastante. A minha tomei com 10, que foi horrível, mas entre mortos e feridos eu sobrevivi e depois a ação subiu pra caramba e a gente ganhou dinheiro. Então eu tenho muito isso na cabeça, né? Que, não posso ter uma posição de mais de 10. 10 é um número, pode ser 12 e tal, mas assim... Eu também falo isso sobre fundos. Eu falo, tenta ter no máximo 10% no único fundo, é o ideal. Faz muito sentido. A gente percebe que o peso faz muita diferença se tá no 10 ou tá no 20 quando algo cai, né? A pessoa você consegue carregar. E nosso business é um business de sobrevivência. Então, assim, se a gente tem 10% e toma o drawdown e consegue sobreviver, a gente vai capturar mais pra frente o ganho. Agora, se a gente tá com 20% e não consegue sobreviver e para tudo, stop, acabou, você não pega a volta. Pois é, eu contei essa história para dizer... e tem uma outra coisa que tem a ver com os vieses. Eu trabalho muito num sistema que chama minimização de viés de status quo. Todo dia à noite eu saio da Encore pensando assim, eu vendi toda a minha carteira. Vendi, não tem mais nada. Aí todo dia eu acordo, no outro dia seguinte eu acordo, faço um esporte de manhã e vou trabalhar. Aí eu penso, nossa, que legal, ganhei uma asset com um bi, né, do zero. O que eu faria se fosse do zero? Óbvio que isso é um exercício mental. Sim. Mas essa discussão está sempre presente por essa posição que a gente teria se fosse do zero. E por que eu estou trazendo isso? Eu falo só... A gente gosta de conversar, tá, pessoal? A gente tá no 30º parêntese, mas eu chamo esse viés aí do como se fosse a primeira vez, aquele filme do Adam Sandler que a gente assistia na sessão da tarde. Sim. Todos os dias ele tinha que conquistar a mulher de novo. Todos os dias a sua carteira tem que te conquistar de novo, né? Se não tiver... É bem a historinha desse filme. Exatamente, vou roubar essa aí. Pode roubar, fica à vontade. Tá público, os royalties são meus. Toda vez que ele usar, cai um dinheirinho na minha conta. Que é exatamente isso mesmo, que você evita esse status quo, né? Aquela posição que tá lá só pro status quo. Esperando zerar a perda, né? Exato. Que eu falo que é tipo aquele relacionamento antigo que tá ruim, você fica, não, mas espera, deixa, vai melhorar. E você não tá olhando pro futuro, você tá pensando, já perdi tanto, já botei tanta energia, vou aguentar mais um pouquinho. Não, né? Deixa a fila andar. Vai pro próximo. Exatamente. Isso com base em fundamentos, né? Óbvio, né? Tá caindo, eu vou sair. Não, é ruim, não tem perspectivas boas futuras, então eu vou sair. Exatamente. Aí, de novo, é começar do zero. Se você olha para falar do zero e pensa, não, ainda vale a pena ter. Enfim. Mas aí, voltando para a história da Via Varejo, que eu peguei a parte do maior acerto, a gente começou a vender a ação. O que aconteceu? Era 9% do fundo a R$ 4,90. Quando ela foi para R$20, virou 22, 23, 24% do fundo. Nossa. E se eu tivesse começando, porque deu tão certo, tão rápido, e se eu tivesse começando do zero, eu ia ter 22% em Via Varejo? Nunca. Aí eu tava desesperado, de fazer gestão com o Marcos Peixoto na época, eu falei, Peixoto, vamos vender, né? Vamos começar a vender. Vamos vendendo devagar todo dia. Aí a gente começou a vender todo dia. E subia, a gente vendia, subia. Eu sei que, só pra você ter uma noção, o que era 8% da empresa e 9% do fundo,
a gente tinha virado 20 e tantos por cento do fundo, e ainda era 8% da empresa, obviamente, a gente foi vendendo até chegar em 5,3%, 5,2% da empresa. Mas ainda assim ainda eram uns 16, 17 do fundo. Quando um dia eu acordo com as 1.000 lojas fechadas, que nem no pior cenário da minha vida eu imaginava que aquilo ali podia acontecer, né? A gente brinca de dar nomes para os cenários, né? Tem um cenário que é super bom, que é a explosão do Tchacabum, lembra da explosão do Tchaca? Quem já viu lembra da explosão, quando tinha a explosão do Tchaca. Esse é um cenário maravilhoso e tal. Aí tem um cenário muito ruim, que é o cenário Godzilla. Depois do que aconteceu com o Via Varejo, eu tô achando que o cenário Godzilla pode um dia acontecer. Olha o Godzilla ali na janela, né? Porque o meu cenário Godzilla não tinha que ia fechar 1.000 lojas. Né? Claro. Se chegar o Godzilla aqui, não fecha 1.000 lojas, fecha algumas. E eu peguei, foi o Covid. Que foi o Covid. Eu peguei cenário Godzilla com 16% do fundo. Estava errado. Esse erro eu nunca mais vou cometer. Mas nunca mais eu vou cometer. Tem que vender mais rápido. Eu teria que ter sido mais ágil na venda. Óbvio que se eu tivesse sido, eu não teria pego tanta alta. Claro. Eu não teria pego tanta alta. Porque, de novo, eu fui vendendo devagar para cima. Então, assim, financeiramente dá para fazer uma conta se valia a pena ou não, se isso foi um erro ou não. Mas eu acho que foi um erro porque também existe o lado comportamental. Tomar um drawdown numa posição com 16% no fundo, e foi feio, né? A ação voltou dos 20 para 4. E depois subiu de novo para 16. Mas, assim... não dá. Não dá, porque o meu business é um business de sobrevivência. Eu amo, você sabe, eu amo demais fazer o que eu faço, eu quero fazer o que eu faço. O resto da vida eu tenho que sobreviver, eu sei que se eu sobreviver, no longo prazo vai ser bom. Então, o Via Varejo é um caso que eu conto que talvez pode ter sido uma hora certa e uma hora erro ao mesmo tempo. Legal. Esse erro nunca mais cometo. Você falou muito do Visiat, acho que a gente deixou ele perdido aí no meio. Eu gosto muito de como você mistura as finanças comportamentais. Então, bom, estudou pra caramba a parte financeira, engenheiro e tal, mas trouxe esse lado psicológico para análise que faz muita diferença no dia a dia, né? E eu que tenho muito contato com investidores, vejo que é exatamente o que você falou. O psicológico te tira do jogo, às vezes, na hora mais errada possível. E do meu lado aqui eu fico agoniada, falo, não deixa, né? Tem um livro aquele de Harvard, da felicidade lá, que ele fala que os neurocientistas estudaram que a gente reage a uma perda como o homem das cavernas reagia a um tigre dente de sabre, assim, ele sai correndo. Exatamente. E a gente precisa deixar esse impulsivo um pouco guardado e agir com base realmente no pensador, que ele fala, né? Explica um pouquinho do Visiat. Tá. Bom, tem vários conceitos juntos, porque o Visiat parece um conceito super simples de explicar e super difícil de atuar. O Visiat em si é tão simples quanto isso, né? Visiat é um acrônimo, né, para What you see is all there is. O que você está vendo é tudo o que existe. Por exemplo, você está na Faria Lima dirigindo o seu carro, você quer virar direito naquela rua, você olha, o farol tá verde, não tem nenhum carro vindo, tem um volante, você está vendo tudo aqui, beleza, você vira. Perfeito? Pode ser que estava vindo uma moto que você não viu, você pegou ela, a decisão de ter virado foi ruim, porque você não estava vendo a moto. Então, qualquer decisão que você toma na sua vida, casar, comprar uma bicicleta, fazer um investimento num fundo, ou o fundo fazer um investimento, qualquer decisão que você toma na sua vida, você toma baseado no que você está vendo. E esse é o conceito. Aí eu não sei se eu estou deturpando o conceito, não sei se o Kahneman vai ficar bravo comigo, tá tudo mas bem. Eu acho que para fazer um bom investimento, você tem que, isso certamente não existe, é uma invenção minha, você tem que aumentar o vis, né? Aumentar o what you see, né? Tipo, eu chamo de aumentar o Visiat, mas isso certamente está errado, mas para facilitar. Tá ótimo, tá valendo. Quanto mais você conseguir ver, mais você tem a chance de tomar uma decisão boa. E essa é uma das coisas que a gente faz diferente na Encore. Foi uma das coisas que eu quis construir, e é óbvio que construindo com os meus maravilhosos sócios, a gente ali independente, é muito mais fácil, porque eu não tenho que discutir budget com o departamento financeiro, não tenho que discutir mesa com o departamento de whatever. Isso é a melhor coisa da vida. Eu assumo que é bom mesmo. Assumo que eu gosto também. E a gente investiu bastante nisso, de várias formas. Uma que é super legal e que é curioso, quando eu comecei a investir nisso em 2020, eu via outras pessoas falarem, e hoje eu vejo menos, não mais, eu deveria ver mais, mas eu vejo menos, que é a história dos dados alternativos. E eu sei por que eu vejo menos, porque é difícil pra caramba, é caro pra caramba, você precisa de um time, você precisa de infraestrutura. Hoje o maior gasto disparado da Encore é a infraestrutura de dados, mas eu explico o que é isso.
Existem dois tipos de dados. Os dados estruturados. Por exemplo, você quer um exemplo prático pra gente. Você quer analisar bancos. Aí você entra lá no site do Banco Central, é maravilhoso. Tem um monte de dado lá. Tem dado de inadimplência, dado de crédito, de ser quebrado pelos setores, quebrado por empresa, o balanço de todos os bancos. Tem muito dado lá para você analisar. E tem os históricos. Então você vai lá, captura aquilo ali. Esse é o exemplo de dado estruturado. Tá lá, pronto. Você só precisa capturar, inclusive o passado. E beleza, você faz a sua análise. E isso não acho que é nenhuma vantagem nossa. Acho que todo mundo faz. Melhor ou pior, mas enfim, todo mundo faz. O tal do dado alternativo é o seguinte. Sabe o site, por exemplo, o Mercado Livre? Quanto custa uma geladeira hoje? Daquela marca, daquilo ali. Se você não capturar aquele dado naquela hora, aquilo some. Amanhã você não vai ter aquilo ali para você ver. Então, ou você for lá e captura naquela hora, ou nunca mais você vai ter aquele dado. Esse é um exemplo super bobo, mas é um exemplo de dado alternativo. E tem muito, gente. Tem muito dado alternativo por aí, né? Dá uma olhada, imagina isso. Sites, você pode... Imagina, se tem uma criatividade de vocês aí. Eu não gosto muito de contar, porque eu não quero que o meu competidor faça o que eu tô fazendo. Mas... Tampem os ouvidos competidores. Agora a gente vai falar com investidores. Não, tem um monte de exemplos. Tem exemplos bobos. Mas seria, por exemplo, você pega a fotografia do preço todo dia e você tem aquela evolução do dado, só você tem, porque você Esse pegou. É um exemplo. E aí você tem um estoque, se o estoque diminuiu, significa que vendeu, então você consegue ter uma estimativa de quanto a empresa está vendendo. Esse é um exemplo. Ou no carro da Localiza, você vai lá ver todos os carros que estão à venda, aí você vê que no dia seguinte aquele carro não está mais à venda, ou seja, ele vendeu aquele carro. Ou como é que foram os preços, por aí vai. Outro exemplo super bobo, que a gente faz desde 2020, no Brasil não sei se muita gente faz, mas lá fora fazem, a galera vai lembrar. Mas você pega, por exemplo, o espaço aéreo. O espaço aéreo é um dado público só enquanto o avião está voando. Até para um não bater no outro, né? E no Brasil a gente tem uma lei que é super restritiva, que é a LGPD. Se você, Luciana Seabra, tem o seu jatinho, que eu sei que você tem. Tenho, claro. Tá, até dois. Tá lá. Dois. Quando você quiser emprestado. Obrigado. Brincadeira, tá? A gente tem ou não? Não tem, não. Nem eu. Deixar bem claro. Já tive chefes que tiveram, mas eu nunca tive. E aí... Morro de medo, gente. Avião pequeno, essas coisas. A minha esposa também morre de medo. Ai, que bom que ela morre de medo. Você te protege. E aí, se você tem um jatinho e você não quer que os sites guardem o histórico, eles são obrigados a não mostrar. Pela LGPD. Mas enquanto você está voando, tem que mostrar. É público. Então, ou você captura o voo daquele chefe meu antigo, quando ele estava voando. O meu último chefe até vendeu, ele tá sendo bem injusto com o meu chefe. Mas de qualquer pessoa, você só captura quando ele está voando. Se ele pousou, você nunca mais vai ter aquele dado. E eu estou capturando tudo que levantou voo desde, sei lá, 2020, no mundo. Levantou voo no aeronaves, mundo. os pássaros não. Você tá... Não. Tudo que levantou aeronaves, helicóptero, jatinho, avião de carreira, aqueles balões do Google. Tem umas coisas assim, é super curioso. Tem umas coisas que aparecem lá. Que isso? Que tem que reportar, por aí vai. E aí você pensa, vou te fazer uma pergunta, Lu. Eu capturo tudo que voou no mundo desde 2020. Pra quê? Para poder ver se a economia está pujante, mais gente voando. Gostei. É um uso. Um uso, né? É um uso. O que mais? Ver se está aumentando a diversificação de empresas aéreas ou se está concentrando esse mercado em menos empresas. É um bom uso. Tipo, se eu estiver olhando para Azul e Gol, eu sei exatamente a oferta online. Eu sei exatamente quantos voos, quantos assentos, não sei se vendeu ou não, mas eu sei a oferta online. E eu comparo com o que eles mostram cravado. Interessante. Então gostei, mas um uso. Tá vendo? Eu tô me sentindo numa entrevista de emprego aqui. Você acha que eu passei? Eu acho. Então, o fato é, quando me perguntam para que eu faço isso, a minha resposta é eu não faço a menor ideia. Tá? Eu não sei, tô guardando lá. E tem vários usos. Eu vou te falar mais alguns. Quando tava tendo a história da reabertura da China, eu olhava para esse dado todo dia. Quantos voos estavam entrando e saindo da China. Outro exemplo, se eu for olhar para a CVC, uma empresa de turismo, tem uma cidade chamada Porto Seguro. Conhece Porto Seguro? Sim. Eu nunca vi ninguém falar que foi para lá a trabalho, né? É um lugar de turismo, né? Então, se eu estiver olhando para a CVC, o maior destino dela é Porto Seguro. Então, talvez ver o número de voos com Porto Seguro, como é que isso varia ao longo do tempo, seja uma boa proxy, um bom jeito de ver o resultado da CVC ao longo do tempo.
Quer ver outro? Tem uma empresa muito legal em Jaraguá do Sul. Talvez seja legal ver que helicóptero está indo para lá. Né? Um exemplo bobo aqui. Isso é mais importante nos Estados Unidos, né? Que as empresas, aqui é muito São Paulo e Rio. Mas teve uma vez que eu quase fiquei olhando, o jatinho de um dono de uma dessas de atacarejo aí, lá do norte. Eu vi que o jatinho dele estava indo para uma cidade do interior da Bahia. Eu falei, Aí eu fui ver que lá no interior da Bahia tinha um outro cara de atacarejo, que é o atacarejo com K, e tava será que ele vai comprar? Enfim, então... Interessante. Eu achei que eu ia pegar esse caso e contar aqui, mas na verdade depois nunca aconteceu, enfim. Muito bom. Até aconteceu, mas bem depois. Então esse é um exemplo de dado alternativo que eu conto, porque isso é mais bobo, né? Óbvio que tem coisas muito mais muito difíceis dentro. Então, isso é aumentar o VISIAT. Isso é o quê? É uma equipe que você tem de gente mais quantitativa mesmo. Exatamente. São 3 pessoas, 3 gênios, não roubem ele de mim, eu adoro eles. Dos 3, enfim, eles estão um já é sócio, os outros estão um bom caminho para virar também, porque a gente vê muito valor nisso. A gente captura mais ou menos uns 500 gigas de dados por dia. Então imagina o preço disso, é caro. E curioso é que se você puxar os nossos papos de 3 anos atrás, eu capturava 500 gigas de dados por dia. Aí você fala, pô, João, não dava para estar mais? Com certeza daria. Mas aí tá muito mais caro. Então eu tenho que ser um pouco... Tem que selecionar. Isso. E quando me perguntam, João, seu asset tem 1 bi. E aí, com quanto você quer chegar? Né? Acho que quero chegar num 5, não quero ser muito gigante, não. Porque eu também quero ser pequenininho e ter agilidade. 5 bi não é pequeno, mas assim, para 2019 era super pequeno, né? Mas enfim, o que mudaria em Core com 5 bi hoje? Eu acho que mudaria muito pouco, tá? O time seria o mesmo, tudo isso, mas eu certamente investiria mais em dados. E esse é um exemplo claro, assim, eu poderia capturar mais, eu poderia ver outros varejistas, eu poderia ver outras coisas que eu sei na vírgula quanto custa. E hoje é apertado, mas com 5 bi não seria. E aí, voltando à sua pergunta, isso é uma partezinha de aumentar o VISIAT, tá? O VISIAT é um conceito muito mais amplo que isso, é o analista ficar indo na empresa, ficar indo no computador, ficar indo no... tudo aquilo que você sabe. E ter isto também para criar um edzinho. Assim, eu conto nos dedos, no ano, os edges que realmente criou. Falei, cara, isso aqui eu mudei de opinião porque a gente viu aquele dado e deu certo ou deu errado e tal. Mas são esses poucos que fazem a diferença. Muito legal. E realmente é um diferencial, normalmente, quando a gente conta para os nossos clientes. Lembrando, gente, que a gente não ganha nada de nenhuma gestora, nada de nenhum banco. Realmente, todas as nossas recomendações são baseadas na nossa análise, né? E a gente roda muito, conversa com muitos gestores de ações. E você tem razão, assim, parece que foi um momento que todo mundo falou que estava um pouco investindo nisso e depois acabou um pouco, algumas largaram de lado. E é algo muito consistente na Encore, né? Isso é muito difícil de você ver, medir o retorno, né? Porque o retorno é meio intangível, mas o custo não, o custo é muito alto. Então eu até vejo um ou outro fazendo, teve gente que deixou só uma pessoa e colocou embaixo de um analista, mas aquele modelo que eu achava que era errado desde o começo lá atrás, que era o Labs, né? Fazer um time disso, aquele modelo era bem errado, porque eles tratam essa área como uma área de TI, né? E aí você está competindo com o Google, Facebook e tal. Lá na Encore nunca foi assim. Esses 3 caras, meus 3 sócios lá, eles são analistas, eles estão tirando o CFA, eles participam da reunião de gestão, eles participam das discussões das empresas, eles sabem o que importa e o que não importa. Sim. E tem um trade-off, né? Obviamente eu tenho menos horas de coding, né? Porque eles estão participando de outras reuniões. Mas, por outro lado, eu ganho nisso. Eles são analistas, eles sabem o que importa. Tipo, vou dar um exemplo bobo, mas assim, numa outra empresa qualquer, esse exemplo que eu contei dos carros da Localiza, esse esquema de você capturar esse dado chama scraping. Os scrapings caem, né? Porque o site muda. Você tem que ir lá programar de novo. Legal. Se isso acontecer na Encore, o Chicão, um abraço pro Chicão, ele vai receber um alerta no celular dele, o celular dele fica apitando alerta todo dia. Tal scraping caiu, tal coisa. Ele viu que o Filipinho, o analista de Localiza, falou do carro na reunião, que aquilo é importante para ele, ele vai lá, vai consertar, o Filipinho nem sabe que caiu o scraping. Enquanto no outro lá, que ele trata como uma área de TI, cai o scraping. O cara já tá fazendo uma outra tarefa pedindo para ele. Aí o analista percebe, vai lá e conta, volta aquele scraping de Localiza lá porque caiu.
Aí o cara falou assim, pô, dá bom, vou botar aqui na fila, né, de coisas. Não, mas cadê o cara que fez pra mim? Não, ele saiu, fui trabalhar no Google. Tipo, não dá, né? Então eu acho que o fato da gente ter feito um pouco diferente esta área fez com que eu gostasse mais, né, e desse mais certo e a gente, talvez a gente vê mais valor. E é por isso que essa aí eu tô para investir mais, não menos. Muito legal. Então falamos um pouco de acerto e erro, eu queria falar um pouco do momento de mercado agora. A gente tem uma fase de bolsa difícil até para grandes gestores, gente que já fez muito dinheiro em bolsa, como vocês e como outros do mercado, e às vezes eu sinto um pouco me sinto um pouco vendo aquele livro-texto, até você já citou isso em alguns momentos também, aquele livro do Howard Marks, que ele fala o mais importante para o investidor, né, que você vê ali, parece a cartilha, né? Quando as pessoas estão mais desesperadas, quando as empresas estão lançando, está tendo pouco IPO, pouca abertura de capital na bolsa, quando as pessoas acham que não querem mais colocar dinheiro na bolsa de jeito nenhum, normalmente é o momento de entrada. Mas é muito difícil falar isso para as pessoas porque elas se sentem, mas e de onde vem, né, a alta? E cadê o gatilho? O tal do cadê o gatilho? Cadê o gatilho? Me conta o que você vê nesse momento de bolsa. A gente acompanha sempre, você faz, inclusive, um dos melhores. Você é muito bom em comunicar o que você está fazendo, eu vejo muito valor nisso para pessoas físicas, porque é óbvio que se você não sabe o que está acontecendo, no fundo a sua tendência é realmente sair. Então recomendo os vídeos do João lá da Encore, que ele sempre solta. Então venho acompanhando a sua opinião, conheço um pouco mais, compartilha aí com o pessoal. Ótimo, prazer. Essa tabela que você falou do Howard Marks, eu literalmente imprimi e colei na parede da Encore, tá? Se você for lá, eu te mostro, na parede da Encore. Boa ideia, eu vou fazer a mesma coisa. Pra gente sempre lembrar daquilo. Uhum. E assim, é muito engraçado, porque eu vejo... Tem um monte de amigo meu que a gente fica discutindo, tá, em grupos, na vida, almoço e tal, que eles estão, eu brinco, cara, você tá tão pessimista, mas tão pessimista, você tá rasgando o livro-texto, cara. Tipo, é isso! O livro da tabela é o mais importante para o investidor, que é uma ótima leitura para este momento, inclusive, né? Ótimo. Ele tá até aqui em algum lugar nessa estante. É o meu livro de investimento preferido. E literalmente ali na mesa de cabeceira sempre. E não é só nisso, não, é mesmo em conceitos técnicos. Assim, outro dia eu estava numa discussão com um amigo meu que ele falou: não, mas não dá para ter bolsa, porque não tem carrego. Eu falei, como assim bolsa não tem carrego? Você desconta, né, o seu modelo, você desconta uma taxa de desconto que é o carrego da bolsa, né? Enfim, mas e se ficar um mês sem andar? Eu falei, mas a NTNB também pode ficar... A NTNB tem carrego? Tem. Mas a NTNB também pode ficar um mês sem andar? Sim. É mesmo. Sabe, tipo, as pessoas são tão pessimistas, estão rasgando o livro-texto. E as pessoas ficam falando do Tesouro IPCA+, elas me perguntam em todas as minhas lives há mais de um ano. Só que quem comprou lá tá perdendo dinheiro com ela. Dependendo da NTNB que ele comprou, tá perdendo bem mais que a bolsa, inclusive. Exatamente. Eu acho muito... Isso é muito curioso, né? Quando a NTNB cai, ou seja, a taxa sobe, o investidor brasileiro já está acostumado a perceber aquilo como uma oportunidade. E é mesmo, tá certo. Agora, quando a bolsa cai, eles não têm essa mesma percepção. E é a mesma coisa. As coisas se conversam, inclusive. Provavelmente a B caiu porque a bolsa caiu. É o mesmo motivo. Então a oportunidade está nos dois. Você vai lá e estuda a oportunidade relativa. Que, aliás, eu acho que é muito melhor na bolsa hoje. E eu vou falar por quê. Mas, enfim... É curioso, eu queria muito que as pessoas no Brasil... Nos Estados Unidos é assim, o tal do buy the dip, né? Que o americano tem, claro, né? Aqui no Brasil, eu gostaria muito que as pessoas... Seria comprar o vale. Comprar a queda, A né? queda. Eu queria muito que as pessoas aqui tivessem o mesmo conceito de oportunidade na bolsa que eles têm na B. Porque é a mesma coisa. Mas não, é porque na B o cara marca na curva, ele não sente a dor da queda, enquanto a bolsa pisca todo dia a verdade para você, né? De novo, 100% psicológico. Mas vamos falar do cenário atual. Eu tô no mercado desde o início do século, fazendo bolsa desde 2004. E eu vivi já alguns ciclos, né? Vários ciclos. E eu acho que eu nunca vi, vou falar uma coisa bem forte aqui, e eu acho que eu nunca... Não estou falando que não tem risco, pelo amor de Deus. Mas eu acho que eu nunca vi um momento que a bolsa estivesse tão barata, tão lá embaixo, tão largada, tão esquecida, tão valorizada. Subavaliada. Subavaliada, mas no sentido de propriedade, né? Tipo... enfim, ninguém quer. Tão largada, com um trigger tão claro de melhora. Um gatilho tão claro de melhora. Cadê o gatilho? Cadê o gatilho? Assim, porque o conceito é...
Quando eu falo, a bolsa tá ruim, mas qual o gatilho que vai fazer subir? Cara, geralmente a gente não vai saber o gatilho, porque se você soubesse o gatilho, o mercado tem algum nível de eficiência, você antecipa aquele gatilho, a bolsa sobe, perfeito? Nesse caso tem o gatilho. Qual Tá o gatilho? claro, tá evidente o gatilho. E tá todo mundo negligenciando o gatilho. Qual é o gatilho? Vamos lá. Eu falo, eu odeio falar sobre isso em investimentos, mas tem que falar no Brasil, né? Que é a eleição. Porque o gatilho é quando o primeiro corajoso comprar. Aí o segundo vai comprar, o terceiro vai comprar, é o comprador marginal, aí vai subir. E os estrangeiros já começaram a comprar esse ano. Vou chegar lá, boa, excelente ponto. Este ano a gente está recebendo dinheiro de estrangeiro. Aliás, o interesse de estrangeiro está super grande. Tá? Semana passada teve 2 lá na Encore. Enfim, tô até impressionado com isso. Muito mais fácil vender para estrangeiro hoje do que para local. Enfim, qual que é o call de eleição meu? Eu não quero acertar a eleição. Eu não vou falar se o Lula vai ser reeleito ou não, se Tarcísio... Não vou falar nada disso. Eu até tenho a minha opinião. Mas o gatilho não é esse. Aí esse gatilho seria o gatilho do ciclo excelente, gigantesco de longo prazo. Eu tô falando um mais curto, mais óbvio, que é o seguinte. Todas as eleições desde 2002 foram 50-50. Todas. A última foi 50-50 até 1h30 de apuração, né? A 2018, que terminou 55-45, era 50-50 até um mês antes. Não sei se você lembra um trade, que na verdade esse foi o meu melhor trade da vida, eu devia ter contado aqui, que foi de opções de Petrobras. Verdade. Esse foi um trade que tirou 100 milhões de reais em poucos dias, foi maravilhoso. Lembrei. Isso era uns 8% do fundo. Que a gente aproveitou desse fato de ser... Olha, esqueci, lembrei só agora. Tudo bem, ainda tá dentro. Tem matéria sobre esse trade, eu conto na segunda vez que você me chamar. Então todas as eleições são 50-50. Aí você vai olhar como é que está a precificação hoje. O próprio Stuberger falou recentemente que ele acha que não está precificado 100% de Lula. E eu concordo com ele. Porque quando você olha, tem 1000 formas de você ver isso, mas uma das formas é, você olha a curva futura de juros, né? A curva não está uma curva de juros, está uma reta de juros, né? Ele sobe até os 15 e fica reta em 15 até onde existe curva, 15 e pouquinhos. Que é a curva reflete os juros esperados para o futuro. Isso, a curva é exatamente, você pega lá o janeiro 33, o que é isso, né? É quanto que o mercado acha que vai ser o juro de hoje até 2033, tá 15 e alguma coisinha. 15 e alguma coisinha no juro de longuíssimo prazo, não é longuíssimo prazo, o que a gente tem de curva, mas não juro de longo prazo, ou próprio na NTNB, que já está no nível da Dilma lá, 7,5, mesmo nas muito longas, esse nível de juro, eu só tenho uma certeza da minha vida, não vai ser ele. Daqui para 2033, não vai ser 15 ponto alguma coisa de juro. O que é isso? Mas, João, mas está falando que vai ser... Não. O que o mercado precifica é que é X% do Brasil dá certo, legal, bacana, e aí não é 15, é 11, 10, é algum nível que o país sobrevive, e 1 menos X chance de dar muito errado, e pode ser qualquer coisa. 25, 35, 100, 1000, né? Então é isso que está sendo precificado. Para eu falar assim, olha, é 100% de ser Lula, a curva teria que estar para cima, porque a curva de juros embute um negócio chamado prêmio de risco. Quanto mais longo, maior tem que ser esse juro. E como eu falei, ela está uma reta de juro. Então ela indica que piora bastante aqui enquanto o Lula ainda está lá e talvez depois tenha uma chance de melhorar. Então não sei quanto é essa chance e fica aqui reto. Mas uma coisa eu te garanto. Para ser 15 e tanto, não é 50-50. Está precificado uma coisa a mais de continuidade da dúvida sobre a sustentabilidade do nosso país, dado o nosso fiscal, enfim, não preciso entrar muito na situação que a gente está agora. Só disso convergir para 5... Me ajuda aí, não? Tá certo. Você que é jornalista. Para os 50-50, já é um upside gigantesco. Esse é o trigger. Claro, na nossa frente, previsível. E aí, quando eu falo isso para qualquer pessoa, meus amigos gestores, tal, eu falo, olha, cara, tem um trigger muito claro. Está precificando um cenário pior do que a estatística deveria estar. Todo mundo concorda. Todo mundo concorda. Mas todo mundo me fala a mesma coisa. João, concordo, cara, mas
Pô, já vou entrar agora. Eu acho que não vai piorar antes de melhorar. Eu acho que vai ser um pouco depois. Ah, cara, quando tá nesse cenário que todo mundo concorda, mas todo mundo quer acertar os momentos certinho. Ninguém vai acertar o momento certinho. Market timing é a coisa mais difícil do mundo. Acho que o David Swensen, que é a maior referência à alocação de fundos do mundo, já conversou muito sobre ele, fala que no livro tem investidores sérios não fazem market timing. Exatamente. Ou seja, compra agora. Pode ser que caia mais um pouco. Mas assim, tá totalmente assimétrico para cima. O trigger é claro. E depois de discutir o 50-50, a gente vai começar a discutir geralmente se o país vai ter uma mudança ou não. E que aí eu tenho meu call. Eu acho que tem uma chance muito alta de ter uma mudança. Porque essa mudança não está acontecendo no Brasil, está acontecendo no mundo inteiro. E aí não é mais... Aí é uma alta muito expressiva dos pontos que a gente está agora. Porque eu nunca vi a bolsa tão barata. Tá? Antigamente eu falava que eu via a bolsa hoje tão barata quanto em 4 momentos da minha vida. A bolsa hoje está mais barata que esses pontos, tá? Então piorou, está melhor ainda para quem quer investir. Mas você compra a bolsa hoje mais barato que no pior momento do Covid. Eu acho que se a gente voltasse no tempo lá pro low do Covid, todo mundo ia querer comprar a bolsa, né? Depois que viu o que aconteceu. A recuperação foi super rápida. A gente hoje é mais barato do que na pior recessão da nossa história, que foi de 13 a 15, quase, sabe, menos 7, menos 8% de PIB acumulado, que não é nem só a pior recessão da nossa história, é a pior recessão de qualquer país do mundo que não estava em guerra. A gente está mais barato hoje do que lá. A gente está mais barato, ou parecido, do que quando questionou-se o capitalismo na crise de 2008, né? Caramba. Ali que estava Banco Americano quebrando. E a gente está parecido, um pouco mais barato que 2002, quando todo mundo achou que o Lula ia quebrar o país. Então, essa é a chance que você tem agora. É um ciclo como qualquer outro. Mas eu não estou defendendo que você pegue todo o seu dinheiro na renda fixa, tire tudo e bota tudo na bolsa. Não é isso. É só a postura do Swensen, que a gente acabou de falar. A alocação. Você vai lá, tem que ter X% na renda fixa, X% na NTNB. A gente recomenda aqui 30% numa carteira boa de fundos de ações diversificada. É isso. E ele fala, né, o David Swensen, para o dinheiro de longo prazo, você tem que ter diversificação de verdade, tem que ter viés para ações, ele fala, e buscar eficiência de imposto e tal, né? Por exemplo, você pega uma previdência com ações, é ali que está o dinheiro de longo prazo, né? E não na renda fixa. Por isso a gente montou o Prev. Prev também. Exatamente. Então, assim, eu odeio falar sobre política, porque a minha vida é ver empresa, escolher a empresa que está indo bem e tal, na composição de portfólio ideal e tal. Mas eu tenho certeza que política fez muito preço para ruim, né? Então, o que vai fazer melhorar primeiro gatilho. E aí, por que você tem que ter a bolsa e não a NTNB? Né? Aliás, você tem que ter os dois, né? Mas eu vejo muita gente falar, pô, João, pra que eu vou comprar bolsa? Não, você vai ter sua alocaçãozinha lá, que eu brinco que você tem que olhar uma vez por ano só. Eu falo uma vez a cada 6 meses, eu falo, é o date com a carteira. Ótimo. Pega um vinhozinho, coloca a sua carteira lá, olha os percentuais e faz a realocação. Quem colheu, você aumenta, né? Olha que coisa que falando parece até boba, né? Mas assim, aí o que acontece? Bolsa cai, a B caiu. Aí o que você faz? Você compra para repor. Aí se tivesse subido... E, né, o juro fechado, então a B subido, a bolsa subido, o que você faz? Você vende para voltar. Se você fizer só isso ao longo da vida, você vai estar sempre comprando barato e vendendo caro. Perfeito. Olha que coisa linda e simples. Só que o que as pessoas fazem? O contrário. O exato oposto. Exato. A bolsa cai, eu não quero ter bolsa. A bolsa sobe, eu só quero ter bolsa. Exatamente. Não, Eu vou citar o Swensen de novo, que esse livro dele eu já li 300 mil vezes, mas ele fala o rebalanceamento é o suprassumo do comportamento racional. Nossa, achei forte, né? Incrível, tão lindo e tão simples. É tão mais simples do que ficar olhando a notícia e tentando adivinhar a hora que vai subir, a hora que vai cair. Você só olha para sua pizza, né? O que encolheu e saiu da alocação desejada, você compra mais, né? Então, só que as pessoas estão na ponta oposta. Mas eu vou dar um conforto cognitivo para quem ainda não acreditou que tem que comprar bolsa com a NTNB a 7,5. Se você pega só as empresas defensivas da bolsa, que a gente chama de bond proxy, né? São as empresas que parecem uma NTNB. Tipo, né? Uma elétrica. Exato, porque elas são tão previsíveis que a Adélia, minha analista de setor elétrico, que eu acho a melhor do Brasil, eu tenho meu viés, né? Eu acho ela a melhor do Brasil. Um abraço para ela. Ela sabe com uma previsibilidade muito alta qual que vai ser a receita da Equatorial, da Sabesp, nos próximos vários anos. O meu analista lá, o Alebanha, olha, um abraço para ele não tem essa mesma previsibilidade na Mercado Livre, na Arezzo ou na Vivara, né?
No setor elétrico, sim. É por isso que ela aparece como NTNB, porque você sabe exatamente o fluxo de caixa, você vê qual taxa que você que está descontando para o preço atual e você compara com a NTNB. E eu nunca vi essas taxas não só tão altas, mas tão acima da NTNB. Né? Porque a Equatorial era uma empresa... A Equatorial era uma empresa da Bolsa. Eu podia falar isso antigamente, agora não posso mais. Que ela teve um re-IPO, um deal que ela fez no meio de 2008. Então, a partir do início de 2009, calendários gregorianos fechados, ela nunca tinha caído em um ano fechado. Nem na pior crise de todos os tempos, lá em 2015. Nem no Covid. Aí, ano passado, ela caiu. Pra vocês verem como é que é a chance. Eu não posso mais falar que ela nunca caiu em um ano fechado, mas pra vocês verem a chance que está dando agora. Equatorial sempre negociou muito perto da B. Porque faz sentido. Na Bolsa, você tem um certo benefício tributário, né? O dividendo não é tributado, você difere e tal. Então ela negociava ali perto da B. Hoje ela negocia a mais ou menos uns 12% do TI real. Ou seja, ela está muito mais barata. Contra 7,5% da NTNB. 7,5%, cara. Então você tem um retorno muito melhor no Equatorial. Eu prefiro de 1.000 Equatorial do que uma NTNB. Tanto que os gestores de ações estão com bastante energia elétrica, empresas de energia elétrica. Esse é um problema. Eu odeio quando fica crowd, né? Mas enfim. Mas se você quiser correr um pouquinho mais de risco, ir para uma, sei lá, Eletrobras, hoje a Eletrobras deve ser IPCA mais 17. Sim, a duration dela é menor, mas assim, é impressionante. Então, assim, você consegue montar uma carteira de empresas ótimas, previsíveis, bacaninhas. Mas e se mudar a regulação, vai ser ruim para elas? Vai. Só que essa regulação já foi testada várias vezes. Quem implementou ela, quem melhorou ela foi inclusive o próprio PT no Lula lá atrás. O próprio PT tentou ferrar ela com a MP 579 da Dilma, não conseguiu, voltou atrás. Então, assim, já testaram. Tá aí, em pé, bonitinho, dando IPCA mais 14, 15. Então, assim, eu prefiro isso que o NTNB. Mas eu entendo que você também tem que ter uma NTNB, tá? Eu só tô falando para você ter um pouco de conforto cognitivo. E isso se espalha nas outras, nas mais agressivas. Eu nunca, assim, normalizamos coisas que não são normais. Por exemplo, a empresa de varejo mais cara hoje, não considerando todas, mas considerando as mais investíveis ali, de varejo físico, né? Deve estar negociando a 10 vezes o lucro. E o que é o normal do que assim, para mim, a mais barata era 13. A normal era 15, 18, 20. Tá, 8, 9. Empresas maravilhosas. E tem um negócio lá na ponta, né? Tem os ativos, tem algo. Né? Tem crescimento, tá indo bem, tá? Não tá indo mal, tá tudo certo, tudo jóia. Só porque eu não quero bolsa, vende tudo. E localiza. Eu entendo que ela é alavancada, tem um probleminha um pouco pior aí. Mas a Localiza foi uma empresa que negociou sempre acima de 20 vezes lucro. Quando estava barata, estava 18, 17. Hoje ela está 9 vezes lucro. Sim, normalizamos isso. Vamos pegar outros exemplos. Prio, poço de petróleo. Assim, normalizando pelo investimento é coisa de 50% do valor dela que ela gera de caixa em um ano. Mas ela investe para crescer. Vai ser algo entre 20 e 30. Mesmo assim, ainda é ótimo. Ou seja, você investe... Para cada 100 unidades que você investe, volta em geração de caixa para a empresa algo entre 20 e 30 reais para cada 100 que você investe no primeiro ano. Assim, é inacreditável isso, um retorno tão rápido do investimento. Porque normalizamos coisas que não são normais. Então eu olho para isso, eu bago. Assim, eu acho isso parque de diversões. Que é a história de ser contrarian, né? de quando o tigre de Bengala vem, você tem que ir pra cima dele, não fugir dele. Que é o certo, né? Aprendi isso na Amazônia também. Apareceu uma onça, você enfrenta ela. Não sei como, espero que não tenham câmeras na hora. Talvez investir, eu acho que eu correria, mas no caso da onça. Mas no caso de investir, a gente tem que fazer o contrário. Não adianta, viu, João? Já vai treinando aí como que você vai encarar a onça, porque diz que se correr, aí que ela te come mesmo. Então é igual no mercado. É igualzinho o mercado, né? Exatamente. A gente falou um pouquinho de algumas posições e tal. Nesse fundo, que é o long bias de vocês, o Incor Long Bias, vocês têm posição comprada e vendida. Então, às vezes até tem investidor que fala assim, mas gestor de ação sempre vai estar otimista, porque eles estão comprados em bolsa. E não é verdade. Eu já circulei no mercado com gestor de ações pessimista, colocando dólar na carteira, comprando o próprio título IPCA+, ou a NTNB. Não é esse momento que eu vejo agora nos bons gestores, né? Eu vejo as pessoas otimistas, de fato, no sentido de que tá barato. Eu tô vendo o negócio tá barato. Como é que tá esse líquido de vocês hoje? Você também tem as posições vendidas? Você acha que também tem uma bolsa boa para se posicionar para queda? Sim. Então,
Ia ser esquisito eu falar aqui que tá tão otimista, né? Uma oportunidade tão grande e falar, não, mas eu tô vendido. Não, a gente tá 100% comprado no long bias. Eu sou um gestor que long bias de verdade, né? Viés comprado, eu tendo a ter o viés comprado mesmo e tento fazer hedges para proteger quedas, né? Mas eu acho que no longo prazo você ganha dinheiro comprado, né? Então eu tenho pouca coisa vendida hoje. A maioria são pares, que é o que eu chamo de valor relativo, né? Sei lá, eu tenho, por exemplo, um long JBS e short BRF. Eu não acho o BRF ruim, acho ótimo. Mas acho que o resultado dos próximos trimestres vai ser ruim, enquanto o JBS está melhorando o resultado, então eu tenho um par relativo. Você acha que uma vai subir mais que a outra? E só isso. Eu tenho outro par relativo que eu já estou carregando há um tempo e eu gosto bastante, que é os shoppings listados contra FIIs. E eu acho os FIIs maravilhosos, são ótimos. Tipo, Fundo imobiliário. Desculpa, fundos imobiliários, né? São veículos ótimos para investir em coisas boas. Tal. Tem que selecionar, óbvio, né? Mas assim, eu vou dar um exemplo. O Iguatemi, aquele maravilhoso pedaço de propriedade ali na Faria Lima, na JK, tudo. Isso aí negocia a mais ou menos uns R$14 mil no metro quadrado hoje. Compara com o apartamento que você mora, com o que eu moro. Se eu pudesse comprar o apartamento que eu moro a 14 mil, eu já ia ficar bem feliz. O Iguatemi, então, você pode. Posso ver se dá para morar lá na lojinha, né? Bem localizado, pertinho daqui. Exato, moraria fácil. O café da manhã tá ali. Restaurantes bons lá dentro, né? A Mani, que eu adoro, Padoca do Mani lá dentro. Eu gostei. Tá R$14 mil no metro quadrado. Provavelmente se você quiser comprar só o Iguatemi Faria Lima, eu acho que eles vão cobrar mais. Mas enfim, ou você comprar a empresa a R$14 mil no metro quadrado. Aí você pega o XP Malls, que eu adoro, são meus sócios, eu amo os caras, são meus amigos na física e acho que eles fazem um belo de um trabalho e o portfólio é bom, assim, é bem gerido, o portfólio é bom, então, assim, não é que eu acho que ele vai cair, eu tenho um problema lá, não, é ótimo. Mas o XP Malls negocia a R$33 mil no metro quadrado. Mas por quê? Por quê? Por que o Iguatemi negocia 14 e o XP Malls negocia 33? Por um motivo que não tem a ver com a gestão, né? Tem a ver com o cliente que compra, né? O cliente que compra FII está em busca da renda, né? Do 1% ao mês que pinga, isento, aquela coisa. Enquanto o cara que compra Iguatemi é o cara de bolsa, que ninguém quer bolsa, então sai vendendo bolsa. E criou-se essa distorção relativa. Eu não tenho um parzinho disso, pequeno lá no fundo, e vou carregar por um tempo que eu acho que algum dia isso vai ajustar, não com o XP Malls caindo, mas com o Iguatemi subindo. E por aí vai. Então eu tenho alguns pares relativos lá. Short eu tenho poucos, e aí eu tenho uma carteira comprada grande. Então assim, o meu net comprado é bem alto. 95% do patrimônio para até um pouco mais. Dito isso, a minha carteira comprada, que é meu principal portfólio, né, que é igualzinho do fundo de ações, eu replico no long bias, ela talvez até tenha um perfil um pouco mais agressivo do que a média de mercado de hoje, tá todo mundo panicado e tal, mas ela está bem conservadora, tá? Ela se divide hoje em uns 25% de commodities, ou seja, até dolarizadas, tudo isso. A minha maior posição hoje é Suzano. Mas não tem nada a ver com pessimismo com real. Tem a ver com que a empresa está num ciclo de commodity que está melhorando, né? O pulp na celulose está começando a subir de novo. E mesmo no menor nível de celulose de todos os tempos, como ela é o produtor mais barato do mundo, ela dá uns 12%, 13% de geração de caixa em relação aos R$100 que você investe lá. Chama Free Cash Flow Yield. Mas assim, para cada R$100 você volta no primeiro ano 12%, 13% com o pior ponto de celulose. Você fala, cara, isso aqui tem pouco para cair, porque quebra todas as produtoras de celulose do mundo se a celulose continuar caindo. Mas se subir, o 12 vira 20, vira 25. Então, esse é um exemplo. Não tem nada a ver com, eu quero me proteger no dólar. Prio, que eu já falei, tem algumas outras lá. Comprei até Vale recentemente. Enfim, então tem mais ou menos essa parte que me protege se o Brasil é muito errado. E o resto, eu diria que é um pouco mais, não é nem meio a meio, é um pouco mais defensivas do que atacantes. E mesmo nas atacantes, eu evitei plays muito alavancados. Eu falava, cara, minha carteira só tem bola redonda. Não tem nenhuma história controversa. Eu tive um grande erro ano passado, que foi Vamos, que foi um caso que eu gosto, a coisa que eu mais me importo disparado para qualquer empresa é o ambiente competitivo a qual ela se insere, a qual ela está. Eu adoro empresas que o ambiente competitivo está melhorando e não gosto de empresas que o ambiente competitivo está piorando. Por exemplo, a Renner lá atrás, quando veio a Shein, eu falei, a Shein é sério, então deixa eu sair.
Agora está até melhorando, com remessa conforme, tudo aquilo ali. Na Vamos, eu vi um ambiente competitivo super bom. Está meio que sozinha nesse setor, investindo, crescendo. Mas eu negligenciei outras coisas que foram muito erradas. Como ela não é uma bola redonda. A holding está muito alavancada. Ele precisa de dinheiro. Então ele foi lá e fez uma coisa que eu não gostei na Vamos para levantar dinheiro para a holding. E eu errei feio e perdi dinheiro com ela. Então, aprendi bem. Né? Eu falei, cara, só vou ter bola redonda, porque tá tudo bem. Quando o mercado der a primeira pernada, são elas que vão subir. Então eu diria que eu estou posicionado para o começo de uma virada de ciclo. Ao longo da virada de ciclo, como a gente fez em 2016 lá na XP, dá para você ir trocando por plays mais controversos até chegar numa Via Varejo de 2019, né? Que é o conceito que eu falo que era zero bola redonda. Né? Eu também tento acertar, eu tento ser muito agnóstico, como a história da Redcar. Estava vendido, depois estava comprado. Nubank, teve IPO, eu fiquei vendido. Aí depois eu comprei. Eu tento ser super agnóstico em relação a... Sem se apaixonar pela empresa. Exato. E também agnóstico em setor. Tipo, eu vou ter commodities, se é para ter commodities. Vou ter empresa estatal, se é para ter empresa estatal. Porque tem gestor no Brasil também que não vai para esse caminho da commodity. E que não tá tudo bem, é o estilo, o quality growth, ele gosta, enfim, tudo bem. Eu gosto de misturar estilos na carteira de fundos de ações. Exatamente. O que eu tento ser, o americano chama de all-weather, né? Se o Brasil estiver bem, eu vou tentar pegar Brasil, se estiver ruim, eu vou tentar pegar commodity. É óbvio que não dá para ser, mas eu vou tentar. Então é isso, minha carteira agora está para a primeira fase de ciclo, que sobe as muito líquidas, sobe a qualidade, tudo isso. E ao longo do tempo eu vou tentando trocar para pegar um Brasil ainda melhor. Então é isso, estamos super comprados, estamos super otimistas, mas com uma carteira bem... E mesmo assim sofri muito em novembro e dezembro. Mesmo com a carteira redondinha, bonitinha. Mas esse começo de ano está melhor. Não, já está bem, a gente está bem esse ano. E eu, de novo, eu acho que... Para quem se posiciona para o longo prazo, né? Eu estou investindo em fundos de ações normalmente, eu gosto de ir para pelo menos 5 anos. Deixa eu falar uma coisa sobre isso, que é muito importante. Por que eu estou vendo o estrangeiro com bastante interesse e o local sem nenhum interesse? Tem um monte, tem call daqui a pouco, tem muito papo com o gringo. Porque, para quem já viveu os ciclos, para quem já viu isso, né, e você tem um dinheiro estável para o longo prazo, essa oportunidade fica muito visível, fica muito evidente. Se você não se importa em perder dinheiro nos 6 próximos meses, que eu não sei se vai. Não sei se vai, mas pode. Mas pode. Mas está olhando para daqui a 5 anos, fica muito evidente. O gringo tem esse perfil. Ele é mais longo prazista. Ele tem um dinheiro mais estável. E também investir no Brasil para ele hoje é tão pouco dinheiro, né, que é uma opção lá que ele bota na carteira. E acho que é por isso que eu tenho tido tanto interesse. Quando teve a história do pacote no final de novembro, cara, eu recebi tanto pedido de call. João, me explica direito isso. Quando veio o pacote fiscal. Isso, porque ela desabou pra caramba com um problema político. E é curioso, porque aí tem um outro viés, né, que é o da disponibilidade. Né? A gente fica aqui o dia inteiro sendo bombardeado por WhatsApp, o grupo da família sexy não saiu porque brigou com sua tia, sabe? Aquela coisa. Né? E a gente passa a dar um valor muito grande para aquilo. E fala, meu Deus, isso aqui é muito sério, esse país é muito ruim, eu vou sair, vou vender tudo, eu vou dolarizar 6,30, né? Enfim, o gringo, ele foge deste barulho. Então, quando eu viro para ele, ele fala, não, tá caindo pra caramba. Ele, por quê? Por causa de política. Ele fala, mas política não é sempre uma zona aí? O cara tá acostumado. Ele aprendeu já. Não é só aqui, é em todos os mercados emergentes que ele olha. O Brasil, eu diria até que é melhor do que muitos dos que ele olha lá. Então, ele tem mais calma para pensar, isso é só um ciclo. Eu vou comprar porque eu tô olhando lá para 5 anos. Então, essa história do longo prazo, de comprar e não olhar, é o que vai fazer a diferença para quem quer realmente aproveitar. E para mim é questão de multiplicar patrimônio. Os valuations, né, as possibilidades que estão existindo agora na mesa. Eu posso estar errado, daqui a 6 meses pode cair mais e o pessoal vai querer me matar. Mas você não está falando que vai subir em 6 meses, né? Que quando você olha parece muito barato, né? Em comparação com o negócio e tal. João, maravilhoso. A gente precisa liberar o João para conversar com os gringos que estão interessados na Bolsa Brasileira. E com os locais também, eu tô lá para tudo. A gente hoje é metade. Então... Verdade, muito bom. Eu queria terminar com uma perguntinha que a gente sempre, né? A gente está no 2º episódio, mas a gente sempre vai fazer também. Estava até explicando aqui para o João antes da gente entrar no ar, né? Desse curso de felicidade, que eu acho muito legal, o curso da ciência do bem-estar. Lá fora se estuda cada vez mais o que traz felicidade. E uma das coisas que mais traz felicidade, segundo os estudos,
tudo são as experiências, mais do que você ficar comprando bens de luxo, por exemplo, quando você começa a acumular uma quantidade relevante de patrimônio. E isso eu aplico muito à minha vida, né? Adoro viajar. E sexta-feira mesmo eu estava lá, semana passada eu programando ir para o Rio, passar calor, e eu estava vendo você lá passando frio, né? Exato, com a minha família. Com a sua pequena família de 5 pessoas. Eu juntei 3 filhos animados. E eu queria saber, assim, você dá aí uma ideia para o pessoal, alguma experiência que você viveu que vale a pena viver? Essa pergunta é ótima. Eu já tive minha epifania de estudo sobre felicidade também. Tem um livro do Gianetti muito bom, de 2005, que chama A Felicidade, que ele trata a felicidade de forma estatística, super legal. Esse eu não li, muito que bom. legal. Você me recomendou o curso de eu te recomendo esse livro. Fechado. Que ele vai lá, mostra como é relativo, né? Como ganhar bem não quer dizer nada, né? Tipo, se você ganha bem num bairro que as pessoas ganham melhor ainda, você fica triste. Você ganha um pouco melhor, mas bem pior que esse cara, mas num bairro que as pessoas ganham menos, você fica feliz. Enfim, é um conceito relativo. Nossa, eu vou abrir um parênteses rápido aqui, mas em eu tenho isso também. Eles falam, toma cuidado quando você fica assistindo essas séries de os ricos da China. De repente você tá lá vendo, de repente sua vida é um lixo. Exato. E sua vida era mó legal antes de você ligar o Netflix. Né? E o Instagram é péssimo para isso. Né? Enfim... até a escolha de onde você mora, a escolha da sua casa do final de semana, enfim, eu acho que para você ser feliz você tem que levar em consideração essa relatividade. E em todo lugar aparece, né, o que você falou, que eu concordo muito, que é a questão das experiências. Então eu sempre vivi minha vida buscando experiências, eu acho isso fundamental. E essa pergunta é difícil, porque eu tenho várias. Eu posso citar algumas viagens que mudaram minha vida. Desde a primeira vez, eu fui para o exterior quando eu tinha uns 14 anos, para Disney, aquela coisinha. Meu avô me deu de presente, depois nunca mais fui. Com 26 anos eu voltei, lá na época, depois de virar sócio da Grifo e tal. Aí fiz um mochilão sozinho pela Europa e foi maravilhoso, sozinho mesmo. E essa é uma experiência que eu recomendo para todo mundo. 3 semanas pra conhecer mesmo, não tinha visto Paris, nunca tinha visto Londres, nunca tinha visto, sei lá, fui para Oktoberfest em Munique, fui para Escandinávia, foi uma coisa espetacular. Eu viajo às vezes sozinha também, e tem gente que às vezes não tem uma companhia para viajar. Eu gosto de viajar das duas formas, mas que acha que não dá para viajar então. E é outra experiência, eu gosto das duas. Eu até posso dizer, porque eu fui naquela viagem bem, né, mochilão, albergue e tal, e que eu teve uma hora na viagem que eu percebi que eu só ficava sozinho se eu quisesse. Porque fiz um monte de amizade nos albergues que eu fui, um monte de história, um monte de cultura diferente, tudo aquilo ali. E aí, diversas outras viagens, você me viu no frio, porque uma coisa que eu apaixonei foi o tal do snowboard, estou querendo que meus filhos façam para eu ganhar a companhia. Teve uma viagem que foi minha lua de mel, que foi maravilhosa. A gente passou um tempinho no Tahiti, que foi o tempo do casal, depois um tempinho de viagem legal, que foi para Nova Zelândia, até uma cidade chamada Queenstown. Gente, assim, pelo amor de Deus, vai nessa cidade, é a cidade mais legal do mundo. O que tem lá? Tudo. Tem 150 formas de você morrer lá. Tipo, bungee jump. João, não sei se eu gostei, não. O Deco tá rindo ali atrás. Mas é verdade. Eu pulei de bungee jump, a gente já viu nos fiordes. Você vê que tem conceitos relativos de experiências legais. Speedboat no Rio. Cara, não tô brincando, tem uma história maravilhosa, eu te mando a foto depois. Eu tinha olhado TripAdvisor, essas coisas. Era final do dia, a gente já tinha feito essas loucuras de radicais lá, tava eu e a Lígia sentado, e é o lugar mais lindo do mundo, foi onde foi filmado O Senhor dos Anéis, tem os fiordes maravilhosos lá. E tem uma coisa super boba, chama Luge, lá, escreve L-U-G-E no YouTube, vocês vão ver. Que tem as montanhas, que tem até esqui no inverno, eu fui no verão. Aquilo ali vira uma pista de carrinho de rolemã. E você fica descendo de rolemã no cacete. Ele é muito a infância, voltando divertido. à infância. Mas eu tava sentado com a Lígia tomando um vinho no final da tarde. Aí terminamos o vinho e falei, vamos passear andando. E eu vi uma Casa do Terror. Sabe a Casa do Terror do Play Center? Muito legal, amava. Pois é, Casa do Terror do Play Center. E eu falei, Lígia, eu vi no TripAdvisor falando isso aí. Bom, estamos fazendo nada, né? Vamos lá. E foi uma experiência impressionante, que eu não vou contar pra quem quiser ir. Vai matar a gente de curiosidade. Mas eu tenho que te mostrar uma foto minha da Lígia, assim, tipo, que era verdade. Eu fiquei desesperado. Eu achava que era uma coisa bobinha e tal. Eu fiquei desesperado. Foi muito legal. Enfim, até a casa de terror do lugar. Então, Queenstown, essa é um... A do Beto Carreiro também é assustadora. É mesmo? Eu saí de lá, eu, meu irmão e minha irmã, a gente já grande, assim,
Que é isso? Sabe, correndo que nem louco de lá de dentro. Eu vou contar então um pouquinho dessa história. Cara, a única. Você chega lá, todo mundo fantasiado, todo mundo super simpático, é muito turístico e tal. Fala assim: ó, você só tem uma regra. Tem uma palavra de segurança, se você quiser parar. Nossa, o negócio é pesado. Falei, não, que palavra de segurança? Nem decorou, tá louco, né? aqui é Goiás. E a única regra é follow the red dot, siga o ponto vermelho. Só isso. Medo. Aí você entra lá, é tudo 100% escuro, não precisa ver nada, e tem um pontinho vermelho. E aí você anda para aquele pontinho vermelho, o pontinho vermelho vem para cá, aí você anda para lá, é só isso. Aí o que acontece entre um pontinho vermelho e o outro? Meu Deus do céu! O que é? Vou contar uma. Eu tô andando, a Lígia atrás de mim, eu falei, eu vou na frente, você vai com a mão nas costas, e eu assim, né? De repente, aí vem a musiquinha, aquela criancinha chorando, sabe aquela coisa? De repente, pisca uma luz, tinha um cara aqui, ó. Aqui. Não tô brincando, tá? 2 dedos nisso. Meu irmão. Deu um berro. Aí Goiás já era, né? Esse foi só um dos exemplos. E ainda a experiência, só pra completar, a viagem é bem relevante. A experiência da internet na minha infância mudou minha vida. Essa não vou contar porque é muito longa. Essa é boa. Essa tá no livro Conversa com Gestores de Ações Brasileiros, que o João deu entrevista, ela é boa. Eu brinco que foi a primeira chance que eu perdi de ficar rico, né? Porque quando eu tive acesso à internet não existia nenhum site no Brasil. E eu podia fazer um site sobre qualquer coisa que eu ganhar dinheiro. E eu fiz um site sobre Nirvana, que era a banda que eu gostava na época. É porque você toca, Eu né? gosto muito de música. Música, pra mim, é uma coisa que é um... Show também é uma experiência que você deve. Show do Paul McCartney, eu não sei quantos eu fui. Eu já devo estar beirando uns quase 30, 20 altos. Caramba! Se o Paul McCartney está no Brasil, eu estou no show. Uhum. E fora também fui em vários. Então eu já fui muito festival fora e tal. Que é um tipo de coisa que eu não perco por nada. Eu estou sempre atento. E eu também tenho que botar como experiência que foi muito bom para mim, foram as 2 vendas, né, da Grifo, aí entrando um pouco no trabalho da Grifo e da XP. A da Grifo, até por ter sido muito novo, foi muito legal, e aquela confiança que o Stuberger colocou em mim e nos outros sócios, foi super divertido. E eu falei, cara, então tá bom, que legal, vou trabalhar pra caramba, foi realmente muito legal. E o da XP teve um aspecto legal, que foi muito rápido, né, entrei lá, a XP lucrava 40 milhões de reais, 2 anos depois estava lucrando 300, mais 2 anos depois estava lucrando 1 bi, né, foi muito rápido. E, bom, todo o ciclo, ficaram, não foi sem IPO, mas foi sem IPO. Ficou alguns anos sem IPO, pré-2002, e agora de novo repetindo, né, 3 anos sem IPO. Mas de 2004 até 3 anos atrás, teve IPO todo ano, né? E alguns anos com vários. Então meio que cobri todos, talvez não sendo um analista que cobre, mas vendo o que está acontecendo, absolutamente todos os IPOs desse ciclo do Brasil. Mas só teve um deles que eu estava na ponta vendendo, que foi o da XP, que foi muito divertido. A experiência de ir lá na Nasdaq, 7h30 da manhã já estamos lá, aí vem a abertura, o Bell, aí todos os sócios lá no Bell, foi muito divertido. Aí saem os diretores, a gente foi lá fazer uma almoção, tomando um vinho. Foi uma experiência realmente... Quando você entrou, era uma empresa ainda relativamente pequena, né? Eu acompanho um pouco dessa história dela. Era super pequena. Quando o Guilherme sentou comigo para jantar, que está no seu livro, acho que a gente conversou sobre isso, para conversar, foi em janeiro de 2014, de novo, a XP não lucrava 40 milhões de reais, 30. Eu sei que é dinheiro, mas assim, ainda era uma empresa pequenininha. Lá, por segurança, os logins são números, né? Não é João.Braga. O meu, se eu não me engano, era 237, alguma coisa assim. Hoje, quem trabalha na XP sabe, é número 15 mil, não sei o quê, 20 mil, não sei o quê. Então, assim, era uma empresa que todo mundo conhecia pelo nome, ainda tinha muito sotaque do Sul, porque ela tinha acabado de voltar. Pô, ver esse crescimento. Eu tive que morar no Rio, né? Eu trabalhei em 3 ou 4 escritórios diferentes, em 2 cidades diferentes, em sei lá quantas posições diferentes. Então, ver esse crescimento espetacular foi muito, muito, muito legal e foi uma experiência que mudou minha vida mesmo. Sou muito grato a todo mundo lá. Então, eu dei um pouco de sorte, né? Ter trabalhado com o Jorge Paulo lá na GP no comecinho, um pouquinho. Depois ter ido esse tempo do Stuberger, que tudo que eu tenho, sou e sei no mercado, eu devo ao Stuberger, ele sabe disso. Aprendi muito lá. Depois na XP, mais eu ali com o Peixoto, mais sozinhos a gente fazendo, e deu super certo. E agora na Encore, que também é uma experiência maravilhosa, empreender do zero. Fazer um negócio bem sua cara, né? Fazer a minha e dos meus sócios, mas fazer aquilo ali, e a galera confiar, e você devagarzinho mostrar o resultado, e ganhar o cliente. Quando a gente teve a confiança do primeiro cliente estrangeiro nosso, mudou a nossa vida, e eu sou muito grato a eles sabem disso.
a gente é super próximo. Então, as experiências de trabalho também foram muito relevantes na minha vida e me moldaram. E, por fim, tem uma que realmente, assim, eu vou chover numa olhada aqui, mas é muito, muito, muito legal, que é ser pai. Não, e só melhora. É impressionante. O meu mais velho tem 7 anos, o Luiz Felipe. O Luiz Felipe hoje ele é meu amigo. Que fofo. Ele vai nos shows comigo. Ele vai? Cara, quando o Paul McCartney veio no ano 2023, eu fui, ele foi em Brasília, eu fui aqui, Rio, BH, né? Eu fui fazendo. Eu não fui em todos, acho que não fui em Curitiba. Você perseguiu mas aqui em São Paulo foram 3 shows, eu fui nos 3. Eu fui no Maracanã. Eu gosto muito de Beatles. E eu não levei o Luiz Felipe, tal, com 5, 6 ali. Eu falei, cara, será que tá muito cedo e tal? E eu fiquei arrependido. Falei, será que o Paul McCartney não volta mais? Eu não vou levar meu filho. Aí no ano seguinte ele voltou. Eu falei, yes. Aí eu levei o Luiz Felipe comigo. Eu chorei mais do que vendo meu filho. Aí tem uma banda que eu nem sou tão fã assim. Meu filho que descobriu, eu mostrei uma música, ele descobriu e ficou ouvindo mais. Porque lá em casa o YouTube é proibido. Tirando pra ouvir música. Pra ouvir música você pode. Ele pode ouvir no Alexa ou no YouTube. Que legal. Aí ele ficou viciado nessa banda, que é uma banda chamada Toto. T-O-T-O, Toto. Não conheço. Conhece, África. Sim. Rain is down in Africa. Agora a gente vai entrar na música. Cadê o piano? Enfim. O João faz no Qual é a música no Instagram, né? E dá as notas. Eu sou apaixonado por música. Então, o Luiz Felipe chegou e me falou assim, papai, vai ter show do Toto. E eu quero ir. Com 7 anos. Com 7 anos. Eu falei, óbvio. Comprei o ingresso, fui, levei ele. Adorou. Então ele já virou meu amigo. E as minhas 2 meninas menores são minhas princesas, assim, a gente é muito, muito conectado, muito próximo. Esse final de semana foi maravilhoso. Então, a paternidade é algo realmente é o que falam mesmo, né? Não tô totalmente chovendo numa olhada aqui. E só melhorou. Talvez quando eles vierem adolescentes começa. Aí você volta aqui e fala, Lu, deixa eu só te falar, não era tão bom assim quanto eu tinha falado. Mas agora é maravilhoso. Então, e vão ser todos músicos, né? Porque você... Já estão. O Luiz Felipe já toca pianinho bonitinho. O João é um pouco influencer também, né? Coloca lá, tem todo esse lado musical misturado e tem muito conteúdo legal, né? O seu Instagram, suas redes, conta aí. Instagram eu sou fraco, né? Eu fico mais no Twitter, mas todos são @JLBraga, né? De João Luiz Braga. No Twitter eu participo mais ativamente, porque eu acho o Twitter uma ferramenta maravilhosa. Assim, não é mais Twitter agora, né? Mas eu também chamo de Twitter, até exato. hoje tá tudo bem. Que é por exemplo, quando eu quero olhar, todo dia eu entro, não é que eu fico vendo a minha timeline, mas todo dia que eu entro, eu quero olhar, por exemplo, sobre petróleo. Eu tenho uma lista, né, você faz uma curadoria, depois que você faz essa curadoria, fica maravilhoso. Você botar lá petróleo. Aparece as pessoas que eu sigo que falam sobre petróleo. Eu gosto Tem disso uns também. 25% da lista que é em árabe. Eu tô vendo, aí eu tenho que ir lá, translate to it, muda para inglês. Eu vejo que o árabe tá falando online. Eu também acho isso incrível, eu uso isso? muito para isso. E não tem nenhuma outra rede que você consiga isso, com uma palavra, você trazer pessoas de grande peso falando sobre aquele assunto. Ao vivo. Ao vivo. Então, o Twitter muito é a minha rápido. preferida, é que eu tô mais. Obviamente, se eu tô lá, eu falo mais lá. Mas eu vou confessar que eu tenho um pouco de preguiça de falar lá. Que é uma guerra aquele lugar. Não, tem método. Eu explico. O que eu faço? Você me conhece há muitos anos. Eu tô lá desde 2015. Eu amo meus haters. Todo mundo tem hater, né? Eu trato bem meus haters. Você não pode feed the troll, né? Você não pode, se o cara vem fazer um hate, você vai e responde. Não pode ser assim. Então, se você faz isso e teve uma evolução, né? Depois que eles começaram a divulgar quanto o post foi mostrado, né? Você percebe que se vem um hater e você não engaja, mostra muito pouco. Então... Você tem que abraçar o hater. Você abraça o hater. Fala, vem aqui na Encore, vamos tomar uma cerveja junto. Cara, legal. Então é isso, você nunca pode cair na pilha. Se você cair na pilha, cara, aí... Sabe que tem uma vez, eu vou contar um segredo aqui pra gente terminar. Uma vez eu tava bem novinha, ainda na época da Empíricos e tal, eu batendo um papo lá, um cara começou a me encher o saco e eu comecei a responder. E de repente o Felipe me manda uma mensagem na época, meu chefe, né, na Empíricos, no WhatsApp. Lu, o Caio, que era o sócio dele, o CEO da Empíricos, o Caio mandou você parar de brigar no Twitter. Isso era sábado. Aí eu, mas como é que eu vou fazer agora? Eu já entrei na briga, como é que eu vou sair? Ela falou, você tem uma última resposta, você manda ela e termina com, agora eu vou almoçar. Eu aprendi, eu falei, se você for entrar, você vai ficar muitas horas. Então você manda uma resposta e vai embora, ou é difícil, vai ter que lidar. Mas às vezes eu posto também no Instagram. No Instagram eu geralmente boto a carta mensal também lá. Mas o meu veículo de comunicação oficial da empresa com
com o pessoal. É um canal do YouTube que todo mês a gente posta um vídeo. Esse mês está atrasado porque eu estava de férias, mas eu vou gravar ainda, pretendo gravar ainda, antes tarde do que nunca. Que eu faço contando um pouquinho o que a gente acertou, o que a gente errou, como é que eu tô vendo o cenário, como é que tá a carteira, mudanças. É para ser meia horinha ali e tal. Que é o veículo oficial. A gente também tem um canal do Telegram, mas tá meio parado, que a gente só posta lá as coisas que a gente... O link do vídeo, a carta mensal, os lâminas mensais, essas coisas. Mas eu gosto muito de feedback. Então, assim, é por isso que eu estou no Twitter. Porque eu posto vídeo, as pessoas que discordam, as pessoas que concordam, que querem trazer pontos novos, eu adoro que me mandem. Isso também ajuda a quebrar viés. Né? Isso. Eu estou lá para isso. Eu estou lá para estar presente. Eu não quero... Eu acho que isso mudou. Antigamente, a asset management era aquela coisa da gestão no Olimpo, né? Que ficava lá e você não tinha acesso. Hoje não. Hoje a gente tem a obrigação de estar próximo. Obrigação de prestar contas. Concordo. Foi assim que começou a história de rede social. Fazendo um pouquinho de meditação contra os haters, dá para fazer bem. Então a minha ideia é essa, estar presente. Eu quero gente que queira estar comigo por longuíssimo prazo. E é por isso que eu tô lá e pretendo ficar. João, muito obrigada, sempre muito legal conversar com você, acho que tem várias coisas que saíram dos causos aqui, aprendizados, um pouco de finanças comportamentais, enfim, obrigada mesmo. Uma honra, me chama de novo, eu venho sempre, a gente é amigo, então para mim é um prazer. Nem precisamos esperar seus filhos virarem adolescentes, né? Não. A gente pode fazer. Eu quero agradecer muito a você que participou, que assistiu o podcast. Você pode deixar seus comentários aqui embaixo, pode deixar elogio, pode deixar crítica ao João, por favor, a minha brincadeira. Pode mandar o que você acha, o que você quer que mude aqui no podcast. E você pode curtir, encaminha para alguém que você acha que vai curtir também. Segue esse canal e continua acompanhando aqui os podcasts, porque a gente vai fazer essa série, ela é mensal e a gente só vai trazer gente aqui com muita história para contar. Obrigada, até a próxima, um beijo, tchau, tchau.